Opa, vamos lá então, capítulo 10 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. O capítulo 10 ele fala sobre crítica. Então o título que ele dá assim é Transformando o seu pior inimigo no seu melhor amigo. Ele abre o capítulo falando que naturalmente a imensa maioria das pessoas não lida muito bem com uma crítica, não recebe muito bem uma crítica. Né? A gente mesmo, dificilmente a gente recebe bem uma crítica. Quando a gente recebe uma, e ele até faz uma provocação assim, quando você recebe uma crítica, você tende a se defender de imediato, você tende a atacar a outra pessoa, você arruma desculpas para se defender dessa crítica, você coloca a responsabilidade em cima de terceiros. Daí ele fala, se você faz isso, você faz como a imensa maioria das pessoas, mas que não é uma boa forma da gente responder à crítica. Especialmente quando a gente fala de críticas que tenham a intenção de orientar, de instruir, que a gente chama de críticas construtivas, que a gente deveria absorver melhor essas críticas e tentar tirar de alguma forma o lado positivo dela, algum tipo de ensinamento que ela pode trazer. Né? Daí ele fala assim, que quem não aceita essas críticas acaba fazendo as coisas do seu jeito e por isso mesmo muitas vezes pode dar errado. Ele usa até o termo assim, você pode ter prejuízos ou até mesmo entrar em ruínas. Daí ele fala sobre as consequências de não aceitar bem as críticas. Ele dá algumas aqui, problemas insolúveis, que ele quer dizer aqui. A gente vai recebendo algum tipo de orientação, de toque, de dica, mas a gente se mantém inflexível, a hora que vai ver, o problema já não tem mais solução, já aconteceu, já deu errado. A vergonha, né, da gente não dar ouvido aos outros e da hora que dá errado, a gente realmente fica com vergonha. E daí ele conclui que realmente é uma estupidez a gente não tentar tirar algum tipo de proveito quando a gente recebe algum tipo de crítica. Daí ele dá lá os benefícios que podem ser trazidos se a gente souber receber essas críticas, que é de ter uma vida mais produtiva e plena, é aumentar a nossa sabedoria, nosso conhecimento, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, de estar mais feliz, estar mais em paz com a gente mesmo, ele fala de honra aqui, né? De você ter a honradez de aceitar, a humildade de aceitar. Ele fala também de sagacidade, ele usa esse termo. Ele quer dizer que as pessoas que aceitam essas críticas acabam ficando mais afiadas, mais rápidas de raciocínio, então elas ganham isso também. Daí ele vai para o jeito certo de responder às críticas. Então ele dá os 3 passos para a gente responder de uma forma positiva às críticas. Então ele fala, primeiro é assim, da onde que veio a crítica? Qual é a origem da crítica? Quem fez essa crítica? A pessoa, ela tem conhecimento para estar falando isso para você, ela tem experiência, ela sabe do que ela está falando. Então isso é muito importante, a gente saber da onde que veio a crítica. Depois, é a gente determinar assim, qual é exatamente o sentido da crítica, qual é a crítica exata? Ele quer dizer assim, ele fala assim, as críticas muitas vezes elas vêm carregadas de muitas coisas, vêm de tensão, de raiva, né? Tem muito sentimento ali. Então, para a gente tentar extrair isso aí e ver qual que é exatamente a crítica que ele está fazendo. Né? E daí sim, por fim, é quando a gente entender a exatidão da crítica, ver que a crítica faz sentido, a gente daí sim começa a responder de uma maneira positiva a essa crítica. Ele fala que a gente tende, né, a responder de uma forma imediata, como a gente é pego de surpresa, a gente responde de uma forma meio instintiva e que seria o ideal a gente se acalmar, refletir sobre essa crítica, pensar sobre ela e tentar extrair isso aí. Ele fala até de um exercício que ele fala assim, ó, anote quando você receber uma crítica, em vez de reagir de forma imediata, anote a crítica num papel. E depois de um tempo, você vai ler essa crítica sem aquela expressão corporal da pessoa, sem a entonação que ela estava usando, sem aqueles exageros que pode ter acontecido ali na crítica. Daí você vai ler e daí fica mais fácil você tentar extrair alguma coisa positiva. Ele usa um exemplo muito legal, ele faz uma analogia com um balde de críticas. Ele fala assim, dentro de um balde de críticas sempre tem ouro. Né? Pode ter uma grande pepita de ouro, pode ter um grãozinho de ouro. Então a sacada é, sempre que alguém jogar um balde de crítica na gente, a gente tentar procurar extrair esse ouro que tem nessa crítica.
E daí ele faz um alerta, né? Para quando a gente vai fazer alguma crítica, que ele fala assim: a imensa maioria das críticas são desnecessárias. Então pensa bem quando você for fazer alguma crítica, se vale a pena você fazer. As críticas elas têm que trazer algum tipo de benefício. Se não for trazer nenhum tipo de benefício, para que você vai fazer a crítica? Só por fazer, só para apurrinhar outra pessoa, só para cutucar outra pessoa? Então assim, reflita se vale a pena fazer a crítica quando você for fazer. Como eu falei, né, a finalidade da crítica é sempre ajudar alguém, se não for para ajudar, não faça. Daí ele dá o exemplo da crítica sanduíche, que eu falei no capítulo anterior, né, que sempre começar com um aspecto positivo, daí você fazer a crítica e concluir com um aspecto também positivo, com palavras de incentivo, aí, palavras de apoio, que é muito importante usar esse tipo de técnica quando for criticar alguém. E para jamais criticar aquelas pessoas que você sabe que não vão aceitar, que vão te atacar, que vão negar, que vão rejeitar essa crítica. A gente sabe que tem algum tipo de pessoa que não adianta falar, que ela não vai ouvir. Então, para não se desgastar, não perder muito nosso tempo fazendo crítica para essas pessoas. E daí ele traz lá, já indo do conhecimento para a sabedoria, ele faz bastante exercício, assim, ele dá uma lista bem longa de exercícios. Ele fala primeiro quanto às críticas mais memoráveis que você recebeu. Aqui pode ser no trabalho ou mesmo pessoalmente, né? Questão profissional ou pessoal. Ele fala assim, faça uma lista das críticas mais memoráveis que você recebeu e depois vai por assim, qual o motivo da crítica, qual a exatidão da crítica, né? Teve algum tipo de exagero, de insulto, né? Qual o ouro que tinha aí por trás dessa crítica? Né? E depois, como você reagiu a essa crítica? Você se defendeu? Você agiu com raiva? Você negou essa crítica? Ou você parou para ouvir, você aceitou a crítica, tentou refletir sobre ela? E depois, assim, que outra maneira de responder teria sido mais proveitosa? Você poderia ter respondido de alguma outra forma mais proveitosa, mais positiva a essa crítica para o seu crescimento? Então coloque no papel, na sua opinião, quais as melhores maneiras de responder a alguma crítica no futuro. Caso você receba alguma crítica, quais então seriam as melhores maneiras de você responder essas críticas? E depois a segunda parte do exercício é quando você estiver fazendo crítica. Você faz críticas impulsivamente ou você é uma pessoa mais ponderada? Você prepara suas críticas com cuidado ou simplesmente reage meio que sem pensar e faz a crítica meio que de sopetão? Você faz críticas porque se acha melhor que as outras pessoas ou você faz críticas com intenção de realmente ajudar? As pessoas que você critica, depois elas se sentem melhor ou pior quando você faz uma crítica para alguém? Você deixa a pessoa reflexiva e tentando melhorar e se sentindo melhor com essa oportunidade de melhorar, ou você deixa ela pior? Faça uma lista das críticas recentes que você fez. Ao lado da crítica, descreva a maneira como você fez e como ela foi recebida, e também qual o resultado dessa crítica. E depois descreva como você poderia ter transformado cada crítica em uma experiência mais positiva. E no final, daí para concluir, coloque no papel um exemplo de como você poderia fazer uma crítica sanduíche. Essa técnica ela é muito simples e ela traz muito resultado. Lembra assim, começa com um aspecto positivo, fazendo algum tipo de elogio, depois faz a crítica e finaliza também com um aspecto positivo. Tá bom? Esse foi o capítulo 10. Até o próximo capítulo aí. Valeu, tchau, tchau.